Olá, crianças! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tô aqui, a tia Paty que tá falando com vocês. Estou com muita saudade, não vejo a hora de estar falando ao vivo com vocês lá na nossa salinha. Mas de acordo com o que a gente está vivendo, né? Vamos fazer desta forma por enquanto. Espero que vocês estejam gostando da aula. Depois tem um quiz no final, eu quero que vocês respondam. Vai valer pontuação, né? Tem um troféu, uma coisinha aí para quem... Eu vou tentar ver quem vai responder para ver se eu faço uma equipe de meninos e meninas ou só vou dar esse troféu de vencedor aí para quem responder. Porque na outra aula eu fiz umas perguntas e vocês não responderam ainda. Vamos ver quem é que vai se aventurar a responder. Tá bom? Vamos falar hoje sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. Esse mês de abril, eu e a tia Ruth, a gente tem falado com vocês sobre, primeiro domingo foi a Páscoa, né? A verdadeira Páscoa para o cristão, e vocês sabem que a nossa Páscoa é Jesus. Então, esse mês de abril a gente vai estar com o tema focado em Jesus, para vocês conhecerem mais Jesus, saberem, né, a grandeza de Jesus nas nossas vidas e tudo que ele fez por nós, né? Tudo que ele fez por nós. Aqui a Bíblia, ela ensina todas essas coisas para nós. Vamos curvar as nossas cabeças, primeiramente, né? Entregar para Deus em oração. Essa é a nossa aula, tá? Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por mais esta oportunidade de estar falando da Tua palavra, Senhor. Que esta palavra, que esta aula venha de encontro ao coração e à necessidade de cada criança, Pai, de cada lar. Que o Senhor venha nos ajudar a aprender mais sobre Ti e que possamos aplicar, Senhor, os Teus ensinamentos na nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, vem nos capacitar, vem nos ajudar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Crianças, eu vou colocar aqui para vocês um slide, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Para vocês um slide. Aqui está falando Jesus, o nosso sumo sacerdote. Eu vou colocar um hino de adoração a Deus primeiro para vocês, tá bom? Como sempre eu faço. Estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado era condenado era
Lindo, né? O louvor, crianças. Isto para vocês entenderem um pouquinho o que é ser um sumo sacerdote. Jesus, nosso sumo sacerdote. Vou explicar para vocês, eu vou fazer a leitura nossa que está em Hebreus, tá? Capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. As referências bíblicas estão aí, eu deixei para vocês anotada, para que vocês possam meditar depois, tá bom, crianças? Peçam ajuda aos seus pais para localizar na Bíblia e vocês vão conseguir fazer uma leitura e um estudo depois, tá bom? Crianças, eu vou explicar para vocês hoje a aula sobre Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. O que é sumo? O principal sacerdote. Porque tinha o sacerdote e tem o sumo sacerdote. Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote. Ele é além, né? Ele é além. Para começar tudo isso, eu vou explicar para vocês as funções de um sacerdote lá no Antigo Testamento. Ó, primeiro de tudo, vamos entender um pouquinho por que precisava de sacerdote, por que é necessário um sacerdote? Ó, no slide que eu estou aí mostrando para vocês, o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha uma função. Qual é essa função, tia Paty? A função básica do sacerdote, ele era intercessor, ele era o intermediador entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus. Então, ele fazia essa ponte, como vocês estão vendo aí no slide, né? A setinha que leva Deus ao homem e o homem a Deus. Então, o sacerdote, ele era essa pessoa lá no Antigo Testamento, tá? Por quê? Porque existia e existe, vocês sabem, o pecado, tá ali o pecado, a palavra em vermelha, que o pecado, ele faz o quê? Ele faz separação entre homem e Deus. Então, quando eu, como homem, estou em pecado, né? Você, criança, em pecado, quem está em pecado, ele está separado de Deus. Então, quando eu estou em pecado, Deus, ele está longe de mim. Porque o pecado, ele separa, ele não deixa Deus chegar pertinho da gente quando a gente está em pecado. E lá no Antigo Testamento, crianças, as pessoas, elas não tinham esse acesso livre ao Senhor como nós temos hoje. Glória a Deus por isso. Eles tinham que chegar no sacerdote e explicar para eles que eles estavam em pecado, levar um cordeiro, né? Algum animal em sacrifício, depende do pecado que eles tinham ali na época. Existiam alguns animais que eram próprios para sacrifício. Para quê? Para que se pedisse perdão a Deus pelo pecado. Então, essa pessoa, ela não falava direto com Deus. Ela chegava no sacerdote, explicava e já levava ali a oferta. E o sacerdote, ele tinha algumas funções no Antigo Testamento, né? Eles avaliavam essa oferta para ver se a oferta era boa, se não era boa, se o animal que eles estavam levando era um animal puro, se não tinha manchas, se não era qualquer animal. Então, o sacerdote, ele avaliava tudo isso. Então, ele tinha uma função muito grande, né, lá no Antigo Testamento. Eu vou passar mais um pouquinho aqui à frente. Tem algumas outras funções, olha. Ele tinha a função clínica. O que era essa função clínica? Ele diagnosticava, por exemplo, lembra dos leprosos? Se uma pessoa ficava leprosa, ela tinha que ficar separada dos demais.
ela é considerada impura. Então, quem que ia lá ver essa função clínica? Tipo um médico. Ele ia lá, analisava o tipo de lepra, o tipo de mancha, tinha o dia certo da pessoa voltar para o sacerdote, para ver se ele já podia ficar no meio do povo dele, no meio do povo. Então, o sacerdote ele fazia tudo isso, era função clínica. Então, ele ficava ali fazendo essa função também clínica, além de intermediar, tinha essa função de ir lá ver o tipo de lepra, se a pessoa ficava separada ou não. Olha outra função do sacerdote, função sanitarista. Ele mantém a higiene de tudo. Ele ia lá inspecionar a casa da pessoa, o leproso. Não era só o leproso que ficava assim afastado. Ele tinha que ir lá ver a casa da pessoa, como que estava ali tudo, a residência, se as roupas estavam adequadas, tá bom? Ele fazia tudo isso. Eu vou passar um pouquinho aqui à frente. Tinha outra função que é a jurídica. Sabe essas pessoas lá no Antigo Testamento, quando elas matavam alguém sem querer, às vezes ele estava manuseando uma arma, sem querer aquela arma, né, aquela lança, ela se soltava, atingia outra pessoa sem querer, ele matava uma pessoa. Ele tinha que correr, senão ele ia sofrer, né? Ia ser apedrejado. Então ele corria, Deus ele separou na Bíblia, tinha umas cidades, tinha uns locais certos para abrigar esse tipo de pessoa que matava sem querer o seu irmão. Então a função jurídica do sacerdote também era acolher essas pessoas, era oferecer abrigo para essas pessoas, né? O sacerdote ele tinha todas essas funções, além de administrativo, além de ensinar o povo a lei. Então ele tinha muitas funções no Antigo Testamento, o sacerdote. Não é muito diferente do de hoje, né, crianças? Vocês estão lembrando de alguém que faz isso? O nosso pastor, né? O nosso pastor, hoje Deus ele deixou, ele instituiu o pastor para cuidar da igreja, né? Para ser ali o responsável pela igreja. O pastor ele cuida. O pastor é o nosso sacerdote hoje, na nossa vida. É o nosso pastor, né? Ele que cuida da gente, ele que nos ensina. Mas aqui eu vim falar do sumo sacerdote. Então vamos voltar aqui nossa aula. Aqui eu vou falar um pouquinho. Olha aqui, eu trouxe só para curiosidade de vocês. São as vestes sacerdotais, gente. Olha só, tinha a mitra, né? Esse gorrinho. Tinha aqui a plaquinha que ele escrevia, que era o sumo sacerdote, que era escrito que ele era santo, que tinha que ficar separado. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, que vocês sabem que eu uso, né? Na verdade, aqui. Opa! Cadê? Só um momento, crianças. A mitra continha uma lâmina de ouro que era escrito santidade ao Senhor. O sacerdote ele era visto como uma pessoa santa, pura. Só que, gente, olha só, nenhum sacerdote, né, os sacerdotes do Antigo Testamento, eu vou ler aqui em Hebreus para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho também a função do sacerdote, olha. Porque todo sumo está em Hebreus capítulo 5, tá lá na referência que eu coloquei para vocês, tá? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. A favor dos homens, ele era a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Olha aqui que importante, né? Ele também é rodeado de fraquezas. Então, lá no Antigo Testamento, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios também por ele mesmo, pelos próprios pecados. E por esta razão, a Bíblia que nos ensina, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Vocês estão vendo que o sacerdote, ele também errava. Ele não era uma pessoa infalível, uma pessoa inculpável, uma pessoa santa ali, sem erro, sem mácula, sem pecado. Não, ele também tinha. E ele, olha que a Bíblia ensina, ninguém toma para si
Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, no Antigo Testamento, gente... Ai, desculpa, gente, tá coçando aqui meus olhos. No Antigo Testamento, aqui a descendência de Arão foi constituída como sacerdote. Então, não era qualquer pessoa, eu quero ser sacerdote, não. Se a pessoa só era sacerdote se foi instituído por Deus, como foi ali a classe de Arão, que era a classe sacerdotal. Aqui eu trouxe as roupas deles, eu não vou entrar nessa questão das roupas, tá? Isso é para uma outra aula, uma outra oportunidade. Mas aqui tem todos os artefatos, eles tinham um sininho, tinham um cinto azulado com sinos de ouro, que ele entrava uma vez lá no santuário, era uma única vez ao ano, para expiação dos pecados da população e dele mesmo. Então ele entrava lá no Santo dos Santos, né, um lugar santíssimo que somente o sacerdote podia ir. O ser humano comum, o humano comum não podia entrar nem ali no templo, muito menos ali no Santo dos Santos, né? Ele não podia ultrapassar a cortina, né? Ele não podia ultrapassar. E esses sininhos iam balançando. Crianças, olha só. Quando esse sininho parava de sacudir é porque ele tinha morrido. Por quê? Porque às vezes ele mesmo estava em tão pecado que ele não ofereceu por si sacrifício, ele acabou morrendo, ele estava em muito pecado. Tinham muitos sacerdotes que morriam, viu, crianças? Esse sininho parava, então eles puxavam pela corda esse sacerdote ali da época do Antigo Testamento, e aí, enfim, era uma coisa muito chata, né? Muito triste. Mas, enfim, era comum, porque ele era ser humano comum como nós, pecador. Então, era comum de se ver isso daí. Mas existe que é o que eu estou falando, que é o que a gente tem falado nesse mês de abril. A tia Ruth começou falando da verdadeira Páscoa, que Jesus se ofereceu em sacrifício por nós. Essa foi a Páscoa, a nossa Páscoa verdadeira. Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele é o grande sumo sacerdote. Por quê, tia Paty? Porque ele estabeleceu o relacionamento entre nós, que somos homens, e Deus, que está nos céus. O sacrifício dele, puro, imaculado, né? O sacrifício dele foi o único eterno, perfeito, que liga realmente nós a Deus. Nós não precisamos mais sacrificar animais, como no Antigo Testamento era sacrificado animais. Nós não, porque o próprio Jesus, ele se fez o Cordeiro de Deus por nossas vidas. Ele se deu em vida por nós. Ele se deu em vida por nós. Ele foi um sacrifício perfeito, sacerdócio eterno. A Bíblia nos ensina que antigamente o único sacerdote era da classe de Arão. Porém, existiu um rei de Salém que foi considerado sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Deixa eu ler para vocês que está aqui em Gênesis, não são as minhas palavras, mas a Bíblia, que fala assim, em Gênesis 14, verso 18, né, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Gente, ele abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Igreja, crianças de Jesus, o Melquisedeque, ele é uma ordem diferenciada. Por quê? Porque ele apareceu aqui na Bíblia antes de Jesus instituir, né? Antes de Deus instituir Arão como sacerdote. Ele já era sacerdote, o Melquisedeque. Ele é uma ordem diferente. A Bíblia não fala quem foi o pai, quem foi a mãe. Simplesmente ele apareceu aqui em Gênesis. E Abraão, né? Abraão, ele ofereceu a oferta, ofereceu o dízimo a ele, como sacerdócio que ele era, sacerdote. Então, quando Deus ele vem explicar aqui, através do escritor aos Hebreus, vem explicar aqui para nós que ordem que era Jesus, se ele não era de Arão, lembra que eu falei? Né, que a Bíblia nos ensina, só podia ser sacerdote quem nasceu da genealogia de Arão.
né? Quem nasceu ali dos filhos dele. Do contrário, não podia qualquer um ali ser sacerdote, de jeito nenhum. Mas há um, né, que é nosso Jesus, nosso sumo sacerdote. A Bíblia explica que ele é de que ordem se ele não nasceu de Arão, tia Pati? Como que Jesus pode ser sacerdote? Porque ele é de uma ordem diferenciada. Ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é da ordem de Melquisedeque. Olha aqui, ó, em Hebreus, está explicando aqui no mesmo capítulo, tá, gente? No capítulo 5, agora o versículo 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem que não tem fim, não tem começo e também não tem fim. É um sacerdócio eterno. Por quê? Porque Jesus, ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre a morte. Ele foi o único que foi lá, morreu, ficou 3 dias na sepultura, mas ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte, crianças. Olha que maravilha. Só ele, nosso sacerdote eterno, porque ele triunfou sobre a morte. Olha aqui, sacerdócio santo, porque ele não tinha pecado, ele foi suficiente. O sacrifício dele foi suficiente, a gente não precisa mais oferecer animais, como antigamente. Cada vez que era um pecado, era um animal. Pecava, era um animal. Aí pecava de novo, um outro animal. Jesus não. Jesus veio, se ofereceu como suficiente, um sacrifício único, suficiente por nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, pelo pecado daquele que ainda nem nasceu, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então até aquele bebezinho inocente, ele é pecador. Por quê? Porque ele nasceu no mundo. Quem nasce nesse mundo já nasce pecador. Já é pecador por natureza. Mas há um que é suficiente, que é Jesus Cristo, que morreu como Cordeiro de Deus. Ó, sem maldade, ele não tinha maldade, ele não tinha culpa. Ele se fez homem, pecador em nosso lugar. Ele morreu pecador, né? Não que ele tinha pecado. Pecado ele nunca teve. Ele foi tentado sim, como nós que somos tentados. E às vezes nós caímos nas tentações, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, mas nós somos falhos. Às vezes quando a gente vê, a gente caiu em alguma tentação. Mas Jesus não. A Bíblia ensina que ele foi tentado, como eu acabei de ler para vocês em Hebreus, mas ele se achou sem culpa nenhuma. Ele não cedeu às tentações, ele não cedeu. Ele é o Cordeiro imaculado. Ó, embora ele sendo filho, ele foi obediente, resistiu à morte, morte de cruz. Ele se fez maldito por nós. Se fez maldito por nós, gente. Olha, só Jesus, né? Que é agora através do sacrifício dele. Olha só. Olha o que acontece conosco, através do sacrifício de Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito. Olha aqui nesse slide. Aqui antes, né? Aqui a humanidade. Jesus, ele morre por nós, ele dá acesso à cruz dele. Olha só, se vocês observarem nesse slide. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele derramou o seu sangue. Ele derramando o seu sangue, ele se tornou o caminho que leva a Deus. Olha lá a nossa Nova Jerusalém. Através do sacrifício, ele foi preparar um lugar para nós. Ele vai vir nos buscar. Através do sacrifício, ele derramou o seu sangue. Ele nos concede o que? Vida espiritual. É uma vida diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Lembra nas outras aulas anteriores sobre o Espírito Santo? A morte de Jesus trouxe, né, o Consolador para nós, nos dá vida espiritual. Lembra que a gente estava morto espiritualmente? Quem não aceita Jesus ainda está morto. Mas quem aceita o sacrifício que ele fez na cruz tem vida espiritual. E ele intercede por nós. Qual é o papel do sacerdote, tia Pati? Interceder pelo povo perante Deus. Que é o papel de Jesus, que ele deixou o Consolador, que é
nosso intercessor também, né? Ele habita dentro de nós, ele nos deixou o Espírito Santo e está lá no céu. Olha lá o caminho, ele foi lá preparar um lugar para nós. A Bíblia nos ensina que ele foi preparar um lugar e que ele voltará. E ele voltará para nos buscar, voltará para buscar a sua igreja, aquele que se mantém firme, que se mantém fiel, que reconhece esse sacrifício do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Aí nós vamos um dia morar no céu de glória, iremos morar na nossa nova Jerusalém. Esse dia está próximo, crianças. Jesus está voltando, em breve ele voltará, né? Os sinais vocês estão vendo, os sinais estão aí. Ele em breve voltará para buscar a igreja, que somos nós. Que nós possamos ser gratos pelo sacrifício de Jesus. Olha só, eu vou ler um textinho tão lindo que eu achei para vocês. Tá no meu devocional, olha. A viúva de Naim, ela viu seu filho ressuscitado, lembra o milagre? Mas nós fomos erguidos para uma nova vida. Olha só, a sogra de Pedro, lembra do milagre? Que Jesus curou ela de febre? Mas nós fomos curados do pecado através do sacrifício de Jesus. Foram os 7 demônios expulsos da Maria Madalena. Mas de nós, dentro de nós, das nossas vidas, saem muitos pecados, muitas legiões, muitas coisas ruins, né? Pensamentos maus saem de nós através do sacrifício de Jesus. Ó, a Marta e a Maria, lembra da Marta e da Maria? Elas foram favorecidas, as irmãs de Lázaro, com a visita de Jesus na casa delas. Mas Jesus, pelo sacrifício dele, ele habita dentro de nós, através do Espírito Santo, da obra salvífica do Espírito Santo de Deus em nós. Ele habita em nós, gente. Não é lindo saber que nós temos um sumo sacerdote? Que o sacrifício dele valeu, não precisamos mais sacrificar mais nada. Só precisamos ser obedientes a ele, a sua palavra, ser gratos. O que é ser grato? É ser obediente, é ser fiel, é falar a verdade, é deixar o Espírito Santo transformar, regenerar a nossa vida, tirar o nosso eu, tirar o nosso pecado, né? Aceitar esse sacrifício já e deixar a obediência entrar dentro de nós e sermos obedientes a Deus. Crianças, com isso, com esta aula, espero que vocês tenham aprendido que o sacrifício de Jesus, ele nos torna diante de Deus, ali próximos. Então, o pecado, ele separa o homem de Deus, mas Jesus, ele veio e selou nós, nos deu acesso livre ao Pai. Agora, pelo sacrifício, nós não precisamos mais esperar por ninguém, ir lá falar com Deus. Não, nós mesmos dobramos nossos joelhos, nós mesmos oramos e chegamos diante de Deus pelo sacrifício de Jesus. É bem verdade que nós temos o nosso pastor, que hoje é instituído por Deus como sacerdote. Nós temos muitos sacerdotes, né? Nossos pastores aqui na terra, que ele zela por nós, são os anjos que Deus colocou para nos dar a direção, é bem verdade, mas pelo sacrifício nós temos acesso direto. Claro que nós podemos chegar no sacerdote, nosso pastor, ore por nós, pastor, porque ele é um homem iluminado, um homem diferenciado, sim, mas o sacrifício de Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos deu acesso direto a Deus, e não precisamos de mais intermediários. Tá bom, crianças? Tem um quiz aqui. Eu espero que vocês respondam. Depois manda ali no grupo para mim, tá? Que a gente vai estar, eu e a tia Ruth vamos estar avaliando. Vamos ver qual criança que vai ganhar o troféu. Se a gente vai fazer equipe de meninas e equipe de meninos. Vamos ver no final do mês o que é que a gente vai fazer. Mas não deixa de responder. Eu quero ver se vocês estão aprendendo mesmo a aula, tá? O que separa o homem de Deus, tem algumas perguntas, tá? No Antigo Testamento, eu quero que vocês respondam todas elas, crianças. Eu vou ficar triste se vocês não responderem. Mas Jesus, assim como eu, vai ficar muito feliz se vocês responderem esse quiz. Lembra? Ó, a minha sininho, ó o sininho. Lembra que eu dou na aula para vocês? Vocês correm e respondem quem sabe a pergunta? Não tem o sininho aí, mas ó,
Tá gravado aqui no vídeo. Espero em breve estar respondendo, né, ali junto com vocês ao vivo. Mas respondam ali pra gente no nosso grupo do WhatsApp, tá? Vamos orar agradecendo a Deus pela aula. Que Jesus continue acompanhando vocês, que Ele continue intercedendo por nós lá no Pai, junto ao Pai. Ele deixou o Espírito Santo, que continua aqui, né? Ele prometeu que deixaria o Consolador conosco, e Ele está, porque senão a gente não aguentaria tanta tribulação, tanta tristeza, né, crianças? Que o mundo está passando, mas glória a Deus que nós temos Jesus, que é o nosso sacerdote eterno, que Ele nos deu a paz que Ele dá, o mundo não pode dar. A gente pode estar passando por sacrifício, por coisas ruins, né? Mas Ele deixou dentro de nós uma paz tão grande que faz a gente, mesmo chorando, sabendo que um dia a gente vai estar lá com Ele, que a gente vai passar por tudo isso, e que aqui na Terra a gente ainda vai viver coisas boas sim, né? Porque a gente tem promessa de Deus e Ele que prometeu é fiel, e a gente vai viver as promessas do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigada por mais essa aula, que ela possa, Senhor, ser, Senhor, fonte de vida para cada criança. Pai, para mim, Senhor, também, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, abençoa cada criança, cada lar, Pai, que está recebendo esta aula, cada vida, Pai, continua conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, nos dê uma semana abençoada de vitórias, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus.